Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da disciplina de Matemática Financeira. Essa aula de número 31 é destinada ao nosso penúltimo exemplo, tá, de juros simples. Né? Dos 30 que a gente vai resolver, nós vamos resolver agora o número 29, o exemplo de número 29 aí para quase que selar os exemplos aí de juros simples que vão nos dar o suporte para o restante do curso. Né? Vamos ao nosso exemplo. Uma pessoa aplicou 90 mil reais no mercado financeiro por 5 anos e recebeu um montante de 180 mil reais. Qual foi a taxa anual? Né? Qual foi a taxa anual? Qual foi a taxa anual? Taxa anual. É um exercício que a gente sequer precisa de calculador. Se a gente pensar um pouquinho, em uns 30 segundos, a gente consegue resolver de cabeça, né? Mas vamos executar aqui todos os procedimentos para poder ver se realmente o que nós pensamos está certo e para a gente treinar também um pouquinho mais o uso da fórmula, né? Então, o que o exercício está nos pedindo está em forma de pergunta: qual foi a taxa anual? Taxa anual. O nosso prazo aqui, 5 anos, então tá tranquilo, né? Porque a taxa vai acompanhar o prazo, a unidade do prazo. O prazo está em anos, então vai ficar tranquilo. O que nós temos de informação? Um valor presente de 90 mil, um prazo de 5 anos e um valor futuro de 180 mil. Nós sabemos então que a taxa levará a mesma unidade do prazo. Tranquilo, porque, como eu disse, nosso prazo está em anos, a taxa vai ser uma taxa ao ano e o exercício realmente pede uma taxa ao ano, uma taxa anual. Então é só pegar tudo que está no passo 2 e substituir no nosso passo 4 lá na nossa formulinha. Vamos ver como é que fica. Então, no 90 mil vai entrar no lugar do valor presente, o 180 mil vai entrar no lugar do valor futuro, e o prazo aqui de 5 anos vai entrar aqui no N. Né? Então, substituindo vai ficar dessa maneira: 180 mil igual a 90 mil vezes 1 mais I vezes 5. E a gente vai operar como a gente fez nos exemplos anteriores. Né? Então, a primeira coisa é sumir com esse 90 mil aqui. Então, a gente vai dividir este lado aqui por 90 mil. Né? 90 mil, que vai resultar em 1. Né? 90 mil dividido por 90 mil é 1. Então, do lado de cá, nada mais justo então que a gente também divida por 90 mil. Afinal, a gente quer manter a igualdade, né? 90 mil. Bom, sobrou aqui então 1 que multiplica o que está dentro do parênteses. Né? E 1 multiplicando qualquer coisa é qualquer coisa. Então, o resultado do parênteses aqui vai ficar inalterado. Então, nós vamos ter como resultado 1 mais I vezes 15. O 1, ele soma o resultado dessa multiplicação. Porém, essa multiplicação é impossível de se fazer porque a gente não conhece o I. Então, o ideal é a gente sumir com esse 1 aqui. Então, para sumir com 1, a gente precisa do elemento neutro da adição, que é o 0. Então, 1 menos 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, como nós subtraímos 1 deste lado, nós temos que subtrair 1 também do lado de lá da igualdade. Né? Pronto, sobrou aqui I vezes 5. Do lado de lá nós temos 180 mil dividido por 90 mil menos 1. Bom, para isolar o I, nós temos que sumir com esse 5. Como eles estão multiplicando um ao outro, então a gente precisa do elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, como é que eu chego no 1? Dividindo 5 por ele mesmo. 5 dividido por 5, isso aqui vai dar 1. E 1 vezes o I é o próprio I. Né? Como nós dividimos por 5 este lado, nós temos que pegar o outro lado também da igualdade e dividir tudo que está do lado de lá por 5. Bom, feito isso, como é que fica então? Vai ficar 180 mil dividido por 90 mil menos 1, tudo isso dividido por 5 igual a I. O I já está isolado. Temos a nossa equação, agora é só pegar a calculadora. Então, 180 mil enter, 90 mil divide. Lembra que é o resultado dessa divisão que está subtraindo 1. Então, eu não posso fazer com aquele método que a gente vinha utilizando lá, coloca o número do primeiro para o último, né, e depois volto com as operações da última para a primeira. É preciso conhecer a estrutura da equação para saber como operar na HP. Então, aqui nós somos obrigados a fazer primeiro o parênteses. Feito isso, nós temos que subtrair 1 menos.
Feito um menos, a gente resolveu tudo que está dentro dos colchetes. Tudo que está dentro dos colchetes, ó, divide 5. Menos 5. Então, nós vamos pegar 5 e dividir. Pronto. Feito isso, nós vamos ter nossa taxa. Porém, para escrevê-la de forma percentual, a gente precisa multiplicar o resultado que está no visor da nossa calculadora por 100. Então, a gente põe 100 vezes para escrever de forma percentual. Feito isso, chegamos a uma taxa de 20% ao ano. Né? Tranquilo. A outra maneira que eu falei, que a gente poderia resolver sem a necessidade de fazer o cálculo, é simples. Ó, porque se nós tínhamos 90 mil e nós chegamos em 180 mil, quer dizer que dobrou. Né? Ou seja, nós ganhamos 100% nesse prazo. 100% em 5 anos, quer dizer que cada ano a gente ganhou 20%. Né? Porque 20 vezes 5 dá 100. Pronto, dá daí os 20% aqui por ano. Né? Mas foi interessante a gente fazer aqui para treinar um pouquinho mais a operacionalização aqui da nossa, né, matemática, o uso do nosso conhecimento básico de matemática aqui, né? E um pouco mais também do uso aqui da nossa HP frente às necessidades aqui que a equação nos impõe. Legal? Vamos até o próximo exemplo, que será o último aí do regime de juros simples. Legal? Nos vemos lá.